Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Prada Viva no interior. Dia 30 de julho, sábado, com esse mestre maravilhoso, Djavan, Maria das Mercedes, amo essa música. Bom dia, Mauro, bom dia, Rosana, tudo bem? Os fiéis aí, vocês são demais, né? Pensei, sábado não vai ter ninguém, né? Será que vai ter alguém ali também? Já pros 40 eu vou, sempre os fiéis aí, ó, Ana Tereza, Rosa. Olha que música. Eu fico impressionado com a maestria. Bom dia, Rosana Moreira. É incrível, né? Só sei que acaba com eira, como aquela bananeira. Você sabe por que as pessoas tinham esses sobrenomes, né? Quem não sabe, levanta a mão aí. Quem não sabe por que é Pereira, Moreira, Bananeira, e aí vai. Mais Pereira, Moreira, né? Vocês sabem por quê? Quem não sabe, levanta a mão que eu digo. Esse é o Djavan. Bacana, né? Eu achei que sábado não ia ter ninguém aí, mas tem sempre os fiéis, né? Muito bem. Vamos tirar essa? Não vamos tirar. Vocês sabem por que os sobrenomes são com nomes de frutas? Hein, Patrícia Japiaçu, sua linda? Tu sabe por que as pessoas têm o nome de... Olha aí. Já pros 40 eu vou. Já pros 40 eu vou, não, né? Bom dia, Cris. Vocês sabem, eu tava falando aqui que ele fala sobre os sobrenomes. Ih, cortou. Zé Pereira Moreira, só sei que acaba com eira, como aquela bananeira. Bom dia, Márcia. E eu tava falando que tem um motivo para ter esses sobrenomes. Eles não são sobrenomes raízes, né? Só vou falar se alguém disser, eu não sei, conta aí. Todo mundo sabe isso, né? O aniversário da Carol é amanhã. O aniversário dela é amanhã, nós vamos fazer uma festinha hoje aqui em casa. Batuque na cozinha. Já pensou? Começa final da tarde, batuque. Aí vai ter uns músicos aí, vai ter o pessoal, Solon, óbvio, né? Solon, Andréia, Alessandro Sense, Ju Petri, vai ter uma galera. Nelson, Conceição, bom dia. Não, é amanhã, hoje nós vamos fazer, porque hoje é sábado, né? Porque hoje é sábado, como diria o Vinícius. Mas tá valendo, já começou. Já começou, né? Tá em trabalho de parto. A Rosana Simões falou, conta, fica aí te fresqueando. Ela só voltou a dizer isso, né, Rosana? Porque os judeus, quando aportaram aqui nessas regiões ali do Porto, em Portugal e Brasil, para não serem reconhecidos, foram retirados seus nomes, né? E eles começaram a utilizar, principalmente Portugal ali, aquela região. E eles começaram a usar os sobrenomes de plantas para serem reconhecidos. Então, há uma forte tendência que quem seja Pereira, Moreira, sejam judeus, para evitar fugir do holocausto, né? Nada demais, mas é bom saber. Eu adoro saber tudo sobre tudo um pouco. E aí a gente tem que continuar, porque a gente está na finaleira, a gente está no final do livro, e eu não sei qual é o próximo livro. Ainda não bateu aquele, sabe? Mas vamos lá. A Infinita Jornada da Consciência. Tem um que eu quero ler muito, mas eu não sei se eu vou conseguir. Com o Enio Burgos, editora Bodhi Gaya. Vamos, junto a Paty disse, junto com a Safira. Que beleza. Safira é a K da Paty. Muito linda. Princípio dual e ilusão de separatividade. Página 285. Então a gente ainda está no... A gente ainda está na Ayavidya, né? A gente ainda está cego. Vamos lá, vamos devagarinho hoje, né? Vamos de boa. Uma vez tendo se manifestado este elo inicial,
A mente agora começa a produzir novas energias, pois ao olhar para si mesma ela se vê obrigada a notar que há marcas, pois há o vórtice e há o que não é o vórtice. Neste momento já podemos perceber os primórdios da dualidade se estabelecendo, pois a mente reconhece que há algo que pertence ao seu desdobramento e algo que pode ser visto como não pertencente ao vórtice. Aqui o Dharmakaya universal se rasga em dois, o vórtice e o não vórtice. Uma vez que a mente tenha produzido um vórtice e o princípio da dualidade se estabeleça, surge uma natural e espontânea divisão na mente. Há o objeto vórtice e a mente ou o sujeito que observa ou percebe. Então surge o sujeito, surge o ego, né? Depois o problema é manter esse sujeito. O problema todo é que a mente está agora a auto-observar-se, a partir da sua qualidade de luminosidade. Porém, ela se esquece de que está ali presente e é o próprio sujeito que criou o objeto que está sendo examinado. Mas o objeto, lembra que ele estava explicando ontem que surge uma dobra, né? Uma dobra no lençol, uma dobra em algo assim, né? E o Buda também ensinou assim. E aí passa a ter um sujeito que observa aquilo. E o que vai acontecer? Já estão sacando? Vai acontecer que a gente vai precisar manter esse sujeito que observa aquilo. A vida é muito legal. É muito legal. Então, o problema todo é que a mente está agora a auto-observar-se, a partir da sua qualidade de luminosidade, de criação. Porém, ela se esquece de que está ali presente e é o próprio sujeito que criou o objeto que está sendo examinado. Mas o objeto não surgiu a partir de si mesmo. Ele não está ali sozinho por si. Isso é importante, gente. Nada surge assim, né? Ele surgiu da própria luminosidade. Trata-se de um par inseparável. Então, vemos o estabelecimento da relação sujeito-objeto, que devido à sutil influência da ignorância, faz a mente ver todos os objetos não como resultado dos seus próprios movimentos internos luminosos. Ela os vê como objetos separados em si. A mente observa os nós sem flagrar-se de que ela mesma os ungiu de significados e lhes outorgou todas as características e propriedades sobre eles projetadas. O objeto não pode estar ali sem a presença da mente luminosa que o percebe e capta. O objeto não pode surgir sem o seu sujeito. Entenderam? E eu acho muito importante a gente flagrar isso, porque há o processo de ruminação, né? E a ruminação nada mais é do que ficar ali ruminando, né? Como é um termo que a vaca faz, né? De ruminar nos seus 4 estômagos, assim, né? Isso é a ruminação. Então a gente vai ruminando e volta aquilo, né? Para o primeiro estômago e assim vai indo, né? Então esse é o processo. E a gente fica ruminando os pensamentos. A questão é que a mesma mente que cria é a mesma mente que quer tentar resolver esse problema. E isso é um problema. Porque a gente não vai achar solução através de uma análise cognitiva. Ah, mas então a gente não vai pensar mais. Não, gente. Quando tu tem que resolver um problema que é cognitivo, tu pensa cognitivamente. Agora, outros problemas, como problemas emocionais, por exemplo, não há como resolver cognitivamente, a não ser a quietude da mente, em que o sujeito para de criar novos objetos e que a gente pare de fazer manifestações do próprio sujeito. Esse é o jogo. E é aí que está a dificuldade da meditação. Este processo de criação e construção está em tudo que fazemos neste mundo, mas nos esquecemos da mente que subjacentemente está atuando sutilmente na construção da realidade. Além disso, a mente não percebe que passou a operar a partir da separatividade sujeito-objeto. O objeto foi produzido por um processo de inseparatividade entre mente, sujeito e objeto. Porém, devido ao efeito da ignorância, o objeto aparece ou passa a ser visto como algo separado, autônomo e autoexistente.
O que passa a imperar é uma ilusão de separatividade. Vejam bem que aí, nesse ponto, ainda não existe samsara. O processo do samsara ainda não se criou. Ah, mas como assim? Porque o samsara nada mais é que um ciclo, né, interminável de manter esse sujeito observando esse objeto. Simplificando assim. Mas o samsara não foi criado para esse aspecto desse desdobramento. Porque a gente cria samsara, vários níveis de samsara. Né? É um só, né? Mas a gente cria todo dia vários milhares. O que passa a imperar é uma ilusão de separatividade. Em si, isto é ignorância, avidya, pois o lado protagonista do processo acaba escondido, obscuro ou oculto. O observador não está consciente de tudo o que fez e faz para projetar e ver o objeto. Surge aqui o inconsciente, aquela atividade toda interna que, apesar de não mais ser vista, gera projeção mental. O inconsciente é meio que o Alaya Vijnana, tá, gente? Se fosse falar sobre a psicologia ocidental. Gera projeção mental. O mero fato de reconhecer que há um nó, ou vórtice, ou tubo, ou uma determinada forma ali presente, já deveria flagrar não o objeto, mas o observador que atua na raiz da produção do fenômeno. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Né? O que os mestres querem dizer com isso? Então, eu vou repetir para vocês verem se vocês pegaram, tá? Estão acordadinhos, estou com um cafezinho aí, eu já tomei chimarrão, estou ligado já. Então, o mero fato de reconhecer que há um nó, ou uma determinada forma ali presente, já deveria flagrar não o objeto, mas o observador que atua na raiz da produção do fenômeno. Então, quando a gente vê alguma coisa, a gente não deve se espantar por aquilo que é visto. Nós temos que observar que... Voltou, trancou. Trancou aqui. A internet está instável hoje. Estão todos de volta? Bom dia, mãe. Tudo bem? Sabadinho, tá em casa? Tá frio aí em Passo Fundo? Como é que tá por aí? Tudo certo? Já fiz fogo no fogão a lenha cedo. Cedo. Amanhã é aniversário da Carolina, mãe. Voltaram? Deu uma trancada aqui. A internet hoje eu percebi que ela não está dos melhores, assim. Então eu estava falando que quando surge um objeto, surge o sujeito, né? É o que o texto está falando. Todos voltaram? Só levantem a mão aí para eu saber se estão aí. E a gente não tem que se espantar com o surgimento, por exemplo, um objeto, tá? Não é exatamente isso, tá, gente? Não digam que eu fui depois tratando as pessoas como objeto, mas surge uma pessoa, tá? Surge uma mulher, um homem, algo, né? Uma pessoa. Ah, obrigado, Rosana, tá funcionando. E aí aquela pessoa, ela existe, ela tá ali, ela tá se projetando, se manifestando no mundo, né? E daqui a pouco, alguma coisa que tem nela, que tem em ti, se projeta nesse reflexo. E aí tu né? Tu olha, tu percebe. Então aí tu tem que ter esse cuidado, porque não é a pessoa que está se manifestando, né? A pessoa está ali, ela está ali cuidando da vida dela, e daqui a pouco brilha os olhinhos. Surge um emprego, surge uma comida, surge qualquer coisa, pensa em algo. Em que faz que movimente a nossa energia, um som, um cheiro, um gosto, qualquer coisa. E quando isso surge, quem é praticante de meditação tem que ficar atento, não para aquele ser que surgiu, aquele emprego, aquela situação, ou aquela palavra que foi dita, alguém disse alguma coisa. Não é esse aí. Isso a gente se apega de uma forma básica, grosseira. Nós temos que nos observar esse ser que surge. E aí sim é a pegada. Aí é o momento de dissolver a vidya. Porque senão é como aquela coisa do foco, né? Lembra do foco? A gente foca em alguma coisa e aí segue aquele caminho, assim, né? E depois passa 1 ano, 2, 5, 7, 10 anos e a gente se dá conta, o que eu fiz, né? Isso aqui é o foco errado. Em outras palavras, inicia-se um proto-embrião de uma identidade no seio da mente, o qual é altamente catalisador das energias fluentes no Dharmakaya. Então, Kaya corpo, corpo do Dharma, né? Uma vez tendo sido originado por codependência ou condicionalidade, né, sob determinadas condições, os demais elos ou vórtices já estarão manifestos. Veja,
que a partir da vacuidade luminosa, a base da mente constrói um novo elemento, um nó, um vórtice, mas que não deixa de ser vacuoso e luminoso. Vocês estão entendendo aqui, gente? Eu sei que é complexo isso, mas a gente não deve avançar muito rápido. A vacuidade, vacuoso, luminoso, a gente tem que ter cuidado com esse termo. Não é que é vazio de algo, é vazio de uma existência independente. Ela não existe por si só, né? Então, quando eu tenho essa ideia de vacuidade, que as coisas não existem isoladas de outras, que a partir da existência de alguma coisa surgirão outras, e essa existência também é manifestação de algo pré-existente. Então, as coisas não surgem do nada. Então, aqui nós estamos falando de vacuidade, estamos falando de luminosidade. O momento da luminosidade é o momento que a mente percebe aquilo, mas aquilo sempre esteve ali. Ainda que tal construção passe a ter novos significados e a mente possa estar paulatinamente aprisionando-se à sua construção em si, a construção do nó continua sendo pura luminosidade. Então, como é que a gente vai usar? Vamos tentar ir devagarinho. Mas como é que eu uso isso? Como é que eu uso essa informação de Avidya assim? Quando algo brotar, quando algo iluminar vocês, quando brilhar os olhos, assim, sabe? Brilhou os olhos para fazer um negócio, brilhou os olhos porque tu viu uma menina bonita, um homem bonito, que tu te atraiu, ou interessante, não necessariamente bonito, bonito por todas as formas. Qualquer coisa que surja. Brilhou, o elemento éter, uau, né? Tá loucaço, assim. Aí tu pensa, qual foi o foco que ligou na minha mente? Qual foi o nó que se desdobrou ali? O que a minha mente está vendo? E aí tu começa a perceber isso. Essa é a sacada. Tu tem que estar atento. Senão tu segue aquela corrente ali e vai dar problema. Vai dar problema. Todas as construções e projeções da mente seguem este mesmo princípio da ignorância. Dualidade, separatividade, sujeito-objeto. Imagine um homem solitário. Ele vive sozinho, tranquilo e calmamente. Este seria o caso da natureza primordial. De repente, ocorre ao homem o pensamento de ter uma companhia. Da luminosidade, aflora um sentimento de carência, de necessidade. Isto já é uma construção. Após algum tempo, ele encontra uma namorada e mantém um relacionamento amoroso. Uma infinidade de significados se agregam à história do casal enquanto o relacionamento se desenrola. Como toda construção pode desmoronar, o relacionamento de repente termina. Então, surge uma enorme massa de sofrimento, dor e lamentação. O samsara se manifesta. Mas o sofrimento envolvido ali, o samsara já tinha se manifestado antes, tá, gente? Porque o samsara se manifesta a partir do desejo, né? Então já há o desejo. O samsara se manifesta inteiro aqui, porque daí há todo ele se projetando, né? Mas a partir do momento que ele constrói a ideia de solitário, o samsara já é manifesto, porque a forma solitária já é o samsara. Conseguem compreender isso? Como toda construção pode desmoronar, o relacionamento de repente termina. Então surge uma enorme massa de sofrimento, o samsara se manifesta. But o sofrimento envolvido ali continua sendo a pura manifestação da luminosidade da mente. Antes era uma manifestação, agora é outra. Antes era a solidão, agora é outra. Agora é sofrimento, da dor, lamentação, perda. A qual foi dando significado a cada gesto, a cada sensação, a cada sentimento. Tudo surge da base da mente, que é vacuosa e luminosa. Uma construção se estabelece por certo tempo, mantida pela luminosidade que empresta significado e energia à construção, que após algum tempo de sustentação, pela própria mudança e flutuação da energia dentro do processo, desmancha totalmente e desaparece. Assim, samsara mantém ciclos e ciclos intermináveis de construções em diversos níveis. Então, assim, o que o Enio está querendo dizer aqui, o que os mestres dizem a respeito de Avidya, né?
que o Buda ensinou e nós só estamos replicando. E com diversas formas. A capacidade de ensinar é a própria capacidade de luminosidade da mente de criar analogias e metáforas. Não se preocupem, se surgiu um nó, esse nó ele vai se desfazer. Ele vai se manifestar, ele vai criar todas as ilusões, né? Ele vai criar marcas mentais, ele vai criar a consciência, ele vai criar nome e forma, ele vai criar Shadayatana, os sentidos, e vai criando, enfim, né? Todos os elos, Vedana, Vava, enfim, todos. Depois a gente vai falar sobre todos. Ele vai criar, porque o ciclo é esse. É o ciclo de todo o samsara se desenvolvendo. Então, se você está sofrendo, minha amiga, meu amigo, chegue mais perto. Se nesse momento você está passando por algum perrengue, algum sofrimento, alguma coisa, não se preocupe, vai passar. Não tenha dúvida quanto a isso. Ah, mas eu já estou passando por esse momento por muito tempo. Não é o teu tempo, é o tempo do desdobramento do elemento sansárico, de algo chamado semente kármica. Eu devia ter colocado uma musiquinha de fundo, assim, né? Aquelas rádio AM, assim, minha amiga, neste momento. Mas é verdade, gente. É verdade, não é o tempo. Enquanto aquela fruição kármica estiver se manifestando, vai continuar. Né? Por outro lado, vou terminar isso aqui. Por outro lado, no que nos diz respeito, lembramos que a ignorância nos mantém presos dentro da construção sem conseguirmos ver que estávamos o tempo todo atuando ativamente por detrás do processo da construção. Construímos toda a projeção sobre a qual sucumbimos. Nós mesmos construímos. Quando a mente observa o primeiro nó, ela vê esse objeto como se fosse separado, independente dela mesma. Pois, devido à ignorância, a mente concebe formas de objetos como se eles fossem autoexistentes, desconsiderando que a construção só foi possível graças à mente. Não há nenhum objeto sem um sujeito, mas a mente ignora a si mesma, como se estivesse ausente, não participasse do processo de construção das formas e aparências. Nós sofremos porque nos apegamos às construções e ignoramos a nossa participação ativa e determinante. Devido à nossa ignorância, não percebemos que os nossos pensamentos são manifestações das energias fluentes oriundas do Dharmakaya universal, da natureza primordial, da luminosidade autossurgida, um monte de palavra que é usada no budismo, nem deem bola, que incidem sobre as sementes kármicas que carregamos em nós. Resumindo, vocês podem estar se perguntando, tá, mas se a mente ela é liberta de tudo isso, ela é pura, né? Como surge? Surge porque nós temos sementes kármicas. Surge porque nós não estamos puros disso ainda. Pureza não tem nada a ver com bem e mal, com pecado e tudo mais. Bem e mal também é uma construção de dualidade. E não é uma verdade. O bom e o mal não são verdades absolutas. Nenhuma verdade absoluta. Depende. Em nossa cegueira atribuímos os nossos pensamentos ao eu, fabricados pela sexta consciência. Lembra da sexta consciência cognitiva? Não como proveniente do Dharmakaya. Por fim, a partir da originação do primeiro elo, seguem-se os demais. Vamos em frente, diz ele, vamos em frente. Amanhã não, do segunda tem marcas mentais, que é samskara. Samskara é interessante. São sulcos. O troço vai ser louco. Sam, em tibetano, que não tem a ver ali nessa tradução, quer dizer mente. Mas nesse caso é outra coisa. Vamos estabilizar? Tá tudo certo aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer só uma estabilizaçãozinha para sair do Dharma, né? A gente precisa dar o fechamento, fazer o check-out, assim, encerramento. E aí vocês podem depois bloquear pela vida aí, criar um monte de semente, criar um monte de samsara, porque eu sei que todo mundo vai criar hoje. Eu já estudei o Dharma, já estou liberado, não sei o quê. E aí vai aprontar. A Patrícia vai fazer mais uma tatuagem, vai pintar o cabelo de mais uma cor, né? Vai fazer uma loucura. Todo mundo aí, Conceição, Rosana, Mauro, quem tá aí, a mãe. A mãe não, né, a mãe? A mãe não vai aprontar nada, né?
Então vamos lá. Faça uma inspiração profunda. Soltem, soltem, soltem. Examinem a sua própria capacidade de retornar ao estado inicial. Um estado inicial de repouso do corpo e da mente. Examine esse estado inicial de repouso e imediatamente observe qualquer coisa que surja. Pode ser as coisas dos sentidos físicos, dos sons, dos cheiros, temperatura na pele, pensamentos, algo que surja no seu corpo. Examine por alguns segundos. Apenas fiquem relaxados, relaxadas e vejam tudo isso surgindo. Qualquer coisa. Veja como você reage a isso. Que significado você dá a cada coisa que surge. Examine por alguns segundos, em silêncio. E o que eu vou dizer agora, talvez poucos entenderão, ou levarão a vida toda para entender. Se você conseguir desvendar a vacuidade e luminosidade de qualquer coisa que surja nesse momento, aí haverá o insight. Faça uma inspiração profunda. Gente, bom sábado para todos. Hoje tem festinha aqui em casa. Aniversário da Carol. Boteco. Hoje vai ser um boteco. Nós conseguimos mesinhas de bar, de boteco emprestado, sabe? De boteco mesmo, assim. E aí vamos montar um botequinho e vai ter sambinha bom com Solon. Já pensou? Hoje eu vou... A roda do Sansara hoje vai enlouquecer. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Até segunda-feira. Certo? Beijo a todos, bom final de semana.